Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para acompanhar como é que estão os trabalhos de plantio para essa nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Otávio de Araújo Erval, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Rodrigo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso poder atender Notícias Agrícolas. Rodrigo, como é que estão os trabalhos de plantio aí em Minas? As condições para o produtor implementar a sua safra foram positivas nesse ano? Sim, a chuva adiantou um pouco esse ano, caiu em meados de outubro, em bons volumes, então permitiu que quase todo mundo já começasse a plantar ainda no mês de outubro. Então nós já podemos considerar aí mais uma semana, 10 dias, vai encerrar o plantio, se já não tiver praticamente encerrado, né? E aí, Rodrigo, diante desse começo promissor de safra, qual que é a expectativa aí da FAENG para essa safra em termos de produção, de produtividade? O que a gente pode esperar para esse ciclo 21-22? Bom, assim, começou muito bem, esperamos que prossiga dessa forma, mas a previsão é de laninha, então estamos sujeitos a pegar veranico e ter quebra de produção. Por enquanto, eu não tenho capacidade de estimar nada muito positivo. O desejo é esse, mas a gente não pode, tem que ser mais realista, né? E a gente tem alguma estimativa aí de uma produção total para essa safra, Rodrigo? Os números de produção total, eu vou ficar devendo, mas a gente sempre imagina em torno de 55 a 60 sacos por hectare. Se continuasse desse jeito que está, a gente poderia passar desses 60 sacos por hectare, na média do estado, né? E aí, Rodrigo, olhando agora para a comercialização, como é que o produtor mineiro entra nessa nova safra? As negociações andaram, estão mais travadas? O que a gente pode falar desse cenário de vendas até esse momento? Ela está, assim, houve algumas vendas, mas eu acho que, de forma geral, ainda está meio travada, porque com o aumento exagerado dos custos, mesmo um valor nominal que salta aos olhos, que nos agrada, mas pelo nível do aumento de custos, esse valor não é tão remuneratório como seria ano passado, por exemplo. E aí, Rodrigo, com esse calendário, né, esse plantio mais cedo que você comentou, quando é que a gente deve ter colheita de soja acontecendo no estado e como é que fica a janela para a segunda safra no ano de 2022? Bom, considerando o início da safra, inclusive com a irrigada, em 20 de janeiro, acho que a gente já começa a colher, e a safra de sequeiro provavelmente vai entrar aí em colheita dia 10 a 15 de fevereiro, estando bem tranquilo para uma safrinha, né? Para a janela da safrinha. Então a perspectiva de janela é mais positiva, ao contrário do que a gente viu no ano passado, né? Exatamente, porque a chuva de outubro foi bem satisfatória, foi uma chuva que não se via aqui há alguns anos, e permitiu que a gente entrasse plantando bem tranquilo mesmo, sem precisar de ter dúvida de parar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário de início de safra no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É importante a gente controlar o custo, porque está absurdo. A soja, em tese, quase dobrou. E os custos estão falando aí de triplicar os custos. Então, bastante atenção na comercialização, né? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra. A gente espera com boas notícias no decorrer desse ciclo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O Rodrigo Otávio de Araújo Erval, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de plantio da safra de soja lá em Minas e como é que estão se desenvolvendo essas lavouras até esse momento. Rodrigo destacando a chuva que chegou mais cedo nesse ano, permitiu um início bom dos trabalhos de plantio. Esse plantio deve ser encerrado na próxima semana, no máximo em 10 dias lá no estado. E aí um início de desenvolvimento também bastante promissor, bastante positivo até esse momento. Rodrigo destacando que existe previsão de dificuldades climáticas daqui para frente,
Deve ser um ano com influência de Laninha, cortando chuvas lá em Minas Gerais, então o produtor precisa ficar atento às expectativas desse momento. Considerando tudo isso, é de uma produtividade entre 55 e 60 sacas por hectare no total do estado, mas poderia ser maior essa produtividade se as condições positivas que a gente teve até aqui se estendessem até o final desse ciclo. Então ainda precisa acompanhar bastante de perto como é que vai ser esse desenvolvimento das lavouras lá em Minas Gerais. De qualquer forma, a colheita deve começar já no mês de janeiro, se estender por fevereiro e garantir boa janela de plantio também para a segunda safra de milho, ao contrário do que aconteceu na safrinha desse ano de 2021. Olhando para o mercado, Rodrigo destacando o produtor com o pé atrás, segurando bastante as vendas nesse momento, em função do alto custo de produção, o aumento exagerado nesses custos. O Rodrigo apontando que o preço nominal da soja quase dobrou da safra passada para essa, mas em compensação os custos de produção mais do que triplicaram, então o produtor tem dificuldade e tem rentabilidade nesse momento de negociações. A opção tem sido segurar um pouquinho mais as vendas lá no estado até esse momento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.